Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos responder a uma pergunta de um dos seguidores aqui do canal, o Leonardo Augusto, que deixou o seguinte questionamento em um de meus vídeos. Veja só. Ele disse: olá, o que acontece se um proprietário de veículo sem habilitação entrega a direção do veículo para uma pessoa habilitada e essa pessoa cometer uma infração sem ser identificado, na hora que chegar a autuação e o proprietário do veículo não indicar o real infrator? Uma excelente pergunta e que logo depois da vinheta a gente vai esclarecer. Vem comigo! Pessoal, e antes de mais nada, é importante você saber que não existe nenhuma lei, nenhuma proibição para que alguém que não possua habilitação tenha um veículo registrado no seu nome. Isso é mais comum do que se imagina. Porém, acontece que muitas vezes acaba se registrando um veículo em nome de pessoa que não é habilitada, só que quem usa é outra. Por exemplo, registra-se no nome da mãe, do pai e quem usa é o filho. Registra-se no nome do marido, mas quem usa é a esposa. E aí pode acontecer de não indicar o real infrator dentro do prazo. E para isso você vai ver quais são as consequências aqui neste vídeo. Pessoal, já começo o vídeo trazendo para vocês as disposições contidas no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte, que as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código. E aqui neste artigo nós vamos encontrar nos parágrafos 2º e 3º, de quem é a responsabilidade por cada tipo de infração. Por exemplo, o parágrafo 2º diz que ao proprietário do veículo caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Em resumo, o proprietário do veículo é sempre responsável pela documentação daquele veículo, licenciamento, IPVA, ele é também responsável pelos equipamentos obrigatórios. O veículo tem que ter pneus em condições de circulação, tem que estar com o sistema de iluminação e sinalização operante e ele também deve verificar qual a situação da habilitação daqueles condutores que, porventura, ele possa vir a emprestar o seu veículo. Se a habilitação está válida, se não está suspenso, não está cassado, se não é de categoria diferente e outras coisas mais. Já as infrações de responsabilidade do condutor são aquelas decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então são aquelas infrações em que, por exemplo, alguém passou a conduzir o veículo na via pública e estava ali sem cinto de segurança, avançou o sinal vermelho, estava utilizando o aparelho celular, realizou uma ultrapassagem proibida, entre outras mais. Nas infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo, não existe a possibilidade de realizar a indicação de condutor, apenas naquelas que estão descritas aqui no parágrafo 3º, aquelas por atos praticados na direção do veículo. E em relação à indicação de condutor, nós vamos encontrar uma outra previsão aqui no parágrafo 7º deste artigo, que diz que quando não for imediata a identificação do infrator, aqui está se referindo naquelas situações em que não ocorre a abordagem do veículo. O principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN. E transcorrido o prazo, se não fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Pessoal, quando ocorre uma infração de trânsito, que o agente de trânsito, policial militar, policial rodoviário, guarda municipal, lavra aquele auto de infração, ele vai ser encaminhado para o órgão de trânsito. De lá, após a autoridade verificar a sua consistência e regularidade, deve expedir uma notificação chamada de notificação de autuação. É esta notificação que está se referindo aqui no parágrafo 7º. Este proprietário de veículo, ele deve ser notificado ou via correios ou caso ele tenha aderido ao sistema de notificação eletrônico através do aplicativo da carteira digital de trânsito. Então ele tem 30 dias para poder indicar aquele real infrator. Mas digamos que, conforme a pergunta feita pelo nosso amigo Leonardo, aquele proprietário de veículo ele não é habilitado e por alguma razão ele deixou de indicar o real infrator. O que acontece? Sabemos que se aquele proprietário de veículo não é habilitado, logo ele não pode receber em seu prontuário pontos. Também não pode ter, por exemplo, um processo de suspensão ou cassação da CNH instaurada em seu desfavor. Mas será que fica por isso mesmo? Será que não vai acontecer nada com ele? E a resposta para isso nós vamos encontrar na resolução do CONTRAN, número 918 de 2022. Acompanhe só.
Na Resolução 918, no artigo 5º, parágrafo 2º, nós encontramos a seguinte disposição, de que, no caso de identificação de condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB, calma que você já vai ver o que diz esse artigo, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, serão lavrados os respectivos autos de infrações de trânsito. Inciso 1. Ao proprietário do veículo, por infração ao artigo 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário. Pessoal, aqui neste inciso está dizendo o seguinte: eu possuo um veículo registrado no meu nome, alguém passa a conduzir na via pública sem possuir habilitação, estando com a CNH vencida ou com ela suspensa ou cassada, e eu realizo esta indicação de condutor. Eu, proprietário do veículo, também serei autuado pela infração do artigo 63, que é por entregar o veículo à pessoa nas situações previstas no artigo 162. Mas o nosso caso aqui, para responder diretamente à pergunta do nosso amigo Leonardo, é a situação do inciso 2, que diz que ao condutor indicado ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB. Então vamos agora ver o que diz o artigo 162 do CTB para então finalizar o nosso vídeo dando a resposta conclusiva para o nosso amigo. O artigo 162, pessoal, se refere à infração de dirigir veículo. Aqui no inciso 1 nós temos sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Uma infração que é de natureza gravíssima, que tem com penalidade multa com fator multiplicador vezes 3, ou seja, uma multa de aproximadamente R$ 900. Então, meu amigo Leonardo, preste atenção. Se aquele proprietário de veículo não possui habilitação e por alguma razão ele deixa de indicar o real infrator, presumidamente se considera que era ele quem estava na condução do veículo. E uma vez que se constate isso, o órgão de trânsito deve lavrar um novo auto de infração por dirigir o veículo sem possuir CNH. É claro que isso pode ser questionado por uma via judicial, digamos que não houve a indicação de condutor porque foi perdido o prazo ou por alguma outra razão. É possível questionar pela via judicial. Já na via administrativa, o que deve ser feito é isto. O procedimento é, uma vez que não houve a indicação de condutor, lavrar um novo auto de infração em desfavor do proprietário do veículo. E aqui cabe um esclarecimento muito importante. Até um tempo atrás, estas novas infrações do artigo 162 ou do artigo 163 acabavam não sendo feitas pelos órgãos de trânsito, principalmente quando este órgão de trânsito era um órgão de trânsito municipal. Isso ocorria porque até então ele não tinha competência para fiscalizar infrações como documentação do veículo, documentação do condutor, equipamentos obrigatórios e outros mais. Mas com uma recente alteração no Código de Trânsito Brasileiro, por meio da Lei 14.599, houve uma ampliação de competências. E se você quiser saber mais a respeito disso, eu já gravei um vídeo muito completo por aqui. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então saiba que hoje praticamente todos os órgãos de trânsito, ao se deparar com uma situação como essa, eles podem lavrar esses novos autos de infrações, uma vez constatado que aquele condutor, ainda que presumido, dirigia sem possuir CNH. Bom, Leonardo, eu espero ter respondido a sua pergunta e a você que me acompanhou até aqui, eu agradeço. Peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, me segue também nas outras redes sociais para que você continue recebendo mais conteúdos como este. Por lá é dica diária, seja no feed, seja no story, vale muito a pena me seguir. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!